Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um sistema de numeração que não tem dízimo. E vamos aproveitar para provar que E, aquele número de Euler, 2,718, é irracional. Bom, inicialmente vamos ver o seguinte: qual é a vantagem da gente escrever 0,125 em vez de 1/8? Quando a gente escreve algum número no sistema decimal, a vantagem é que só de olhar o número a gente já sabe mais ou menos qual o valor dele, né? E também, se a gente for comparar, a gente sabe qual é o número maior, como por exemplo 0,130, a gente só de olhar já sabe que é maior do que 0,125. Mas seria muito difícil dizer qual é o maior, 123 sobre 327 ou 122 sobre 326. Como que a gente sabe que 1/8 é igual a 0,125? Na prática a gente faz uma divisão, né, simples, de 1 dividido por 8, tal, e a gente chega no 0,125. Quando a gente escreve que 1/8 é igual a 0,125, na verdade a gente quer dizer que 1/8 é igual a 1/10 mais 2 centésimos mais 5 milésimos. E a gente vê que cada parcela aí, né, a gente multiplica o denominador por 10. Né? Então é 10, depois é 10 vezes 10, depois é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E agora vamos à pergunta que é a razão do vídeo, né? Existe algum sistema de numeração em que nenhum racional seja representado por dízimas? A gente vai ver que sim. E é um assunto um pouquinho chato, mas a gente vai ter umas conclusões surpreendentes, tá? Tenham um pouco de paciência. Bom, gente, o que aconteceria se a cada parcela a gente fosse multiplicando o denominador pelo próximo número? E não por 10, né? A gente, na página anterior, a gente só multiplicava o denominador por 10. Então ficaria mais ou menos assim: 43 sobre 60 é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 2 vezes 3 vezes 4, mais 1 sobre 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, e isso tudo é igual a 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial. Então a gente está buscando um sistema de numeração. A ideia é a seguinte: a gente pega o intervalo 0, 1, né, aí no pé da folha, né, e a gente coloca um número x, escolhe um número x aí. Aí a gente divide o intervalo 0, 1 em duas partes, e aí vê que o x está na segunda parte. Aí a gente pega essa segunda parte onde o x está e divide em 3 partes. Aí a gente percebe que o x está na segunda parte. Então, a gente pega essa segunda parte e divide em 4 partes. E aí chega à conclusão que o x está na quarta parte. E assim sucessivamente, tá? Aí depois dividiria essa quarta parte em 6 vezes, em 5 vezes, aliás, em 6, em 7, etc. Só disso que a gente já fez, a gente chega à conclusão que x é 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 3 sobre 4 fatorial. Tá? E aí teria que continuar subdividindo os intervalos até chegar no valor de x. Fica meio confuso, né, gente?
mas nós vamos melhorar isso aí. Para melhorar, vamos fazer um dispositivo prático, né? Para a gente, no exemplo aqui, saber como ficaria 5 nonos, né? Em termos dos inversos dos fatoriais, tá? Então vamos lá. A gente pegaria o numerador, que é 5 vezes 2 igual a 10. 10 dividido por 9, que é o denominador, a gente tem quociente 1 e resto 1. Aí a gente pega esse resto 1 e multiplica por 3. 1 vezes 3 é igual a 3. 3 dividido por 9 dá quociente 0 e resto 3. Aí a gente pega esse resto 3 e multiplica por 4. Note que vai crescendo o número pelo qual a gente está multiplicando. 2, 3, 4. Então ficaria 3 vezes 4 igual a 12. 12 dividido por 9 dá quociente 1 e resto 3. Pega esse resto 3 e multiplica por 5. Aí dá 15. 15 dividido por 9 dá quociente 1 e resto 6. Pega esse resto 6 e multiplica por 6. 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 9 dá quociente 4 e resto 0. Como deu resto 0, a gente para por aí. Mas vejam o seguinte, a gente vai dividindo por 9 sempre e aumentando o número pelo qual multiplicamos. Né? Você veja que a gente multiplicou por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então vai chegar uma hora em que vai dar o seguinte, o resto vezes o 9 dividido por 9. Vezes 9 dividido por 9 vai dar resto 0. Né? Isso se não tiver dado um resto 0 antes até de chegar no 9. Né? Quer dizer, em uma quantidade finita de passos, a gente vai chegar no resto 0. Então, com isso, a gente chega à conclusão que nós não vamos ter dízimas. E aí, como é que a gente faz ali para descobrir os 5 nonos em termos de inversos fatoriais? A gente toma os quocientes, que são Q2, Q3, Q4, e conclui que 5 nonos, na verdade, é 1 sobre 2 fatorial, mais 0 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, mais 4 sobre 6 fatorial. Que a gente poderia usar uma outra notação dessa que está entre parênteses aí. E o que a gente quer com isso? A gente quer representar qualquer número real entre 0 e 1 por alguma coisa do tipo x, por exemplo, o número, né? A2 sobre 2 fatorial, mais A3 sobre 3 fatorial, mais A4 sobre 4 fatorial, mais A5 sobre 5 fatorial. Então a gente quer representar dessa maneira. O numerador, aí no caso o A2, tem que ser menor que 2 e maior ou igual a 0. O A3 tem que ser menor do que 3 e maior ou igual a 0. E um AI qualquer tem que ser menor do que I e maior ou igual a 0. Para evitar a duplicidade de representação, nós vamos supor que não exista um M tal que para todo I maior do que M, a gente tenha que AI é igual a I menos 1. Isso é para evitar o que acontece no sistema decimal em que 0,3 é igual a 0,299999. Tá? Nós vamos chamar esse sistema numérico de sistema numérico fatorial e vamos abreviar por SNF.
E a seguir a gente vai demonstrar ou dar uma pista, né, de como demonstrar alguns teoremas que na verdade nunca demonstraram para a gente para o sistema decimal. Tá? O primeiro teorema que deveria ser demonstrado, que deve ser demonstrado, é o seguinte: no sistema numérico fatorial pode ser representado qualquer número real entre 0 e 1. Como é que a gente faria para provar isso? Para provar, a gente tem que lembrar que se o número está entre 0 e 1, a gente, do modo como a gente fez nas outras páginas, a gente vai espremendo esse número, né, fazendo sempre divisões de intervalos, e esses intervalos são chamados de intervalos encaixantes. E o tamanho desses intervalos tendem a zero, porque a gente vai cada vez mais dividindo por números maiores. Existe um teorema chamado de teorema dos intervalos encaixantes, e ele nos diz o seguinte, que nesse caso aí, existe só um número real que pertence a todos os intervalos. Existe um e somente um. Vamos agora ver o teorema 2. O teorema 2 diz o seguinte: o SNF tem somente uma representação para cada x real em 0, 1. Para a gente ter uma ideia de como se pode ser provado isso, a gente vai fazer, para não complicar muito, uma comparação com o sistema decimal que funciona praticamente da mesma forma. Vamos comparar o seguinte: se eu tiver um x que vale 0,1234 tal, e um y que vale 0,1233 tal, por mais que eu mexa nas últimas casas decimais, o x só será igual a y se a gente tiver alguma coisa do tipo x é igual a 0,1234000 e o y tiver 0,123399999, né? E isso aí também vale para o sistema numérico fatorial. Só que no sistema numérico fatorial, os 9 aí que foram postos em 0,1233999 seriam do tipo n-1 sobre n fatorial. Na definição que a gente deu do SNF, nós eliminamos essa possibilidade, né, para ter só uma representação cada número, tá? Então, nesse caso, a representação de qualquer número real é única. Agora, vamos ver o teorema 3. Ele diz o seguinte: se x for racional, então x tem uma representação finita no sistema numérico fatorial. Para provar isso daí, é aquilo que a gente disse lá em cima, quando a gente calculou os 5 nonos. A gente vai multiplicando por um número, né? Vai crescendo esse número até chegar no denominador, e aí dá resto zero e termina em uma quantidade finita de passos, tá? O teorema 4 diz o seguinte: se x tiver uma representação finita no sistema numérico fatorial, então o x é racional. De fato, né? Se a representação for finita e como cada parcela é racional, uma soma finita de parcelas racionais dá um número racional. Vamos agora ao teorema 5. Se x tiver uma representação infinita no sistema numérico fatorial, então x é irracional. Então, a gente poderia provar por absurdo, né?
Se o x fosse racional, ele teria uma representação finita, conforme a gente viu no Teorema 3. E essa representação é só uma, é única, conforme a gente viu no Teorema 2. Então, isso contraria a hipótese, né? Que a representação aqui seria finita se x fosse racional, e na hipótese do teorema está dizendo que a representação é infinita. Então a gente tem um absurdo, portanto x é irracional. Agora vamos ao teorema 6. E o número de Euler, aí, que é o E, é irracional. De fato, o E é 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais etc. e tal. Então, a parte fracionária do E é E menos 2, igual a 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. Esse 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial é a representação no SNF de E menos 2, que é uma representação infinita. Então, pelo teorema 5 acima, E menos 2 é irracional. Portanto, o E também é irracional. Agora vamos ao teorema 7. Seno de 1 radiano é irracional. De fato, o seno de 1 é 1 menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, menos 1 sobre 7 fatorial. Agrupando de 2 em 2 esses termos, a gente tem o seguinte: os dois primeiros, 1 menos 1 sobre 3 fatorial, na verdade é igual a 1 sobre 2 fatorial mais 2 sobre 3 fatorial. O terceiro e o quarto termo, 1 sobre 5 fatorial menos 1 sobre 7 fatorial, é igual a 5 sobre 6 fatorial mais 6 sobre 7 fatorial. E assim por diante com os outros termos. Então, o seno de 1 é 1 sobre 2 fatorial, mais 2 sobre 3 fatorial, mais 0 sobre 4 fatorial, mais 0 sobre 5 fatorial, mais 5 sobre 6 fatorial, mais 6 sobre 7 fatorial, mais 0 sobre 8 fatorial, mais 0 sobre 9 fatorial, mais 9 sobre 10 fatorial, mais 10 sobre 11 fatorial e etc. Isso daí que a gente escreveu sobre o seno de 1 é uma representação do seno de 1 no SNF, né? E essa representação é infinita. Portanto, o seno de 1 é irracional pelo teorema 5 ali acima. Agora vamos ver um teorema muito interessante, o teorema 8. Ele diz o seguinte: é impossível um sistema de numeração que utilize só inteiros ter uma representação finita para todos os números reais entre 0 e 1. Quer dizer, sempre num sistema de numeração que utilize só inteiros, a gente vai ter algum número real que tem uma representação infinita. A razão disso é que um sistema assim só representaria uma quantidade inumerável de números. E o intervalo 0, 1 é não enumerável. Então não dá para representar todos os números reais com uma quantidade finita de números inteiros. Aí surge uma pergunta. Como sempre em matemática, quando a gente faz uma coisa, surgem outras perguntas. O conjunto dos números algébricos é inumerável. Então, teoricamente, daria para a gente criar um sistema numérico nos moldes do Teorema 8 ali, né? De modo que todo número algébrico tivesse uma representação finita
será que daria? Tá? Eu realmente não sei a resposta. É bom dizer que entre os algébricos existem números do tipo 1 mais raiz de 2, 1 mais raiz cúbica de 5, raiz de 2 mais raiz de 5. Aumentaria muito a quantidade de números, mas que na verdade todo esse conjunto ainda é inumerável. E a resposta para essa pergunta eu realmente, por enquanto, não sei. Vamos ver aqui agora uma curiosidade. O π-3, que seria 0,14159, não é? Pode ser representado assim: 0 sobre 2 fatorial, mais 0 sobre 3 fatorial, mais 3 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, mais 5 sobre 6 fatorial, mais 6 sobre 7 fatorial, mais 5 sobre 8 fatorial, e etc. E uma outra curiosidade também, para a gente inventar uma multiplicação de dois números que tivesse no SNF, realmente não seria nada fácil. Tá bom, então, gente. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser. Bom, gente, esse sistema de numeração fatorial aí, ao que parece é mais uma curiosidade, né? Mas o Teorema 5 tem alguma importância assim, teórica. A seguir, assim, sem áudio, eu vou dar uma demonstração mais rigorosa do Teorema 5, tá ok?